Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui agora para abordar sobre adjetivo, que é a segunda classe gramatical da morfologia, e a gente vai entender um pouquinho, tá? Como que acontece a classificação e a flexibilização desta palavra. Qual é o conceito de adjetivo? O adjetivo é definido como a classe de palavras que modifica o substantivo, servindo para caracterizar. Essa é a palavra-chave, tá? Caracterização dos seres e objetos, indicando qualidade, modo de ser, aspecto e estado. Porque não necessariamente a gente tem que falar que o adjetivo serve apenas para qualificar. Porque normalmente essa qualificação ela pode ocorrer de forma positiva ou negativa. Então é melhor vocês entenderem que a caracterização é a palavra de ideia principal, tá? Que compõe o adjetivo. Formação do adjetivo. O que é, como se dá a formação do adjetivo? Não é diferente dos substantivos. Olha, primitivo, quando se é formado pela primeira palavra de origem, derivado, quando há a presença de sufixos e afixos, simples, composto por apenas um radical, composto a partir de dois, e os pátrios e gentílicos, que são normalmente aqueles que vão denominar a origem da pessoa, referindo-se a lugares, países, continentes, raças, etc. Aqui, como havia falado, ó, primitivo, temos alguns exemplos, derivado, alguns exemplos, tá vendo? Bondoso já é de origem de bom, amado vem de amor. Então, vocês observem que há a presença aqui de sufixos quando for derivado. Simples, quando há a presença apenas de um radical, um nome composto a partir de dois, tá vendo? Luso, brasileiro, amarelo claro, tudo isso se referindo à formação dos adjetivos. Formação dos adjetivos pátrios e gentílicos, olha, são aqueles que se referem a esses tópicos aqui. E os gentílicos, a raças e povos. Aqui temos alguns exemplos desses adjetivos gentílicos e pátricos, tá bom? Preste atenção na formação dos adjetivos compostos, tá? Desses adjetivos, tá? Gentílicos e pátrios. Por quê? Há uma forma reduzida deles. Eu não posso colocá-lo de forma inteira, tá? Eu preciso reduzir, mas para isso eu preciso conhecer essas formas, tá bom? Aqui temos alguns dos exemplos. Observe, por exemplo, que se for Brasil como primeiro elemento, eu não posso colocar brasileiro. Tem que colocar Brasílo ou brasílico. China, sino ou chino. Tá vendo? Aqui, gente, é Itália, tá? Foi um erro de digitação. Ítalo, ok? Então, como se dá a flexão dos adjetivos? Os adjetivos, assim como os substantivos, variam em gênero, número e grau. Isso porque vai corresponder, os adjetivos sempre vai caracterizar, modificar o quê? O substantivo. Assim, ó, como moço é bonito, se fosse moça, bonita, tá? Um cantor famoso, uma cantora famosa, ok? O adjetivo sempre vai concordar com o substantivo referido, a que se refere, tá? Locução adjetiva tem a mesma função de adjetivo, mas é justamente na composição dessa palavra aqui, que é a locução adjetiva, que a gente vai prestar atenção. Por que não é um adjetivo? Porque o adjetivo só tem que ter uma palavra. Locução adjetiva não. Vai ter que ter uma preposição mais um substantivo ou um advérbio. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Alguns exemplos. Teor de açúcar. Por que aqui de açúcar
é classificado como locução adjetiva, porque está caracterizando esse teor aqui, que é o substantivo a que se refere. Da mesma forma que de macaco está caracterizando o substantivo pressão. Então, vocês observem, se viu um substantivo, uma preposição em outro substantivo, opa, eu sei que aquela formação a partir da preposição vai se tratar de uma locução adjetiva, tá? E olha aqui como acontece na locução adjetiva formada por um advérbio. Ó, cardápio de hoje. Eu estou caracterizando o cardápio, ó, com a preposição mais um advérbio de tempo. E aqui de lugar, entendeu? E aqui temos uma listinha básica com algumas locuções adjetivas, tá? São muitas, mas aqui eu trouxe algumas para vocês observarem e terem conhecimento, até mesmo como é a pronúncia, porque normalmente essas palavras são tidas da forma erudita, tá? Até mesmo do latim, ok? Flexões dos adjetivos, assim como os substantivos, eles têm 3 flexões: gênero, número e grau. O adjetivo flexiona-se no mesmo gênero do substantivo a que se refere. São classificados em uniformes e biformes, assim como os substantivos, tá? Quando uniformes, eles apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui temos alguns exemplos e a observação que são as terminações deles, tá? Normalmente termina em A, E, L, M, R, S ou Z. Agora, cuidado para os adjetivos compostos, em que o segundo elemento é um substantivo também. São classificados como uniformes, porque eles não variam. Quando ambos são substantivos, ó, no adjetivo, eles não variam, não vão para o plural. Por isso eles são uniformes. Mesmo sendo para gêneros masculinos ou femininos, eles não podem variar. Por isso, uniformes, ok? Biformes, 2 formas, cada uma para o seu gênero, tá? Aqui os exemplos: ativo, ativa, ateu, ateia, ok? Número dos adjetivos. O adjetivo flexiona-se em número singular plural para concordar com o substantivo a que se refere, sempre, tá? Exemplos básicos aqui: casa desarrumada, se fosse plural, casas desarrumadas. Olho azul, olhos azuis. O importante, na maioria dos casos, os adjetivos fazem o plural seguindo as mesmas regras dos substantivos. Fato, isso aí todo mundo já sabe. Há uma gramática imanente em nós. O adjetivo composto é aquele formado por 2 ou mais elementos ligados por hífen. Agora que vai começar um pouquinho a complexidade, mas prestem atenção, tá? A gente vai ter que memorizar isso aqui. Tá vendo? O primeiro elemento do adjetivo composto não muda, tá? A regra serve para a maioria. O primeiro elemento nunca vai mudar, só vai mudar o segundo. Se eu estou me referindo a um substantivo feminino e no singular, a última palavra também tem que concordar com ele, tá? No gênero feminino e singular. O primeiro elemento não muda. Flexionamos em geral apenas o último elemento do adjetivo composto, ok? O plural é feito no segundo elemento. Danças latino, tá vendo? Não é danças latinas americanas, nem latina-americanas, não. Tem que ficar no masculino, só vai variar o segundo elemento. Bebês recém-nascidos. Se o último elemento for um substantivo, o adjetivo fica invariável, tá? Se for um substantivo, fica invariável. É o que a gente viu no slide anterior, tá? Como uniforme. Se apresentam ali 2 substantivos, nenhum varia, nem o segundo elemento. Então, cuidado, atente-se. E também para essa composição aqui, ó. Lembra da locução adjetiva cor-de-rosa? Eu não posso variar. Tem uma preposição, lembrem-se, tem uma preposição, o adjetivo não vai variar. Então, quando o segundo elemento for substantivo e a expressão preposição mais substantivo, não varia nesses 2 aspectos aqui, ok?
Também, tá? Os adjetivos azul marinho e azul celeste são invariáveis. Poxa, marinho, tá vendo? É um adjetivo, poderia variar. Celeste também. Não se trata de substantivo, mas aqui há uma exceção, tá? Para essas cores, não varia. Não varia. No adjetivo surdo-mudo, flexionam-se dois elementos. Esses aqui são exceções, tá? Para essas cores, tá? É invariável. Agora, para surdo e mudo, ambos variam, mesmo se tratando de adjetivos, mas somente para essa palavra, tá? Então, vamos dar aqui um resumo, uma síntese do que a gente viu, mais ou menos em flexão de número para adjetivos compostos. O primeiro elemento não vai variar, a questão é só o segundo elemento. E há alguns casos que, quando forem dois substantivos, não varia nenhum, tá? E quando for a palavra surdos, surdo-mudo, variam os dois. É só vocês se atentarem, vocês precisam memorizar isso. Quando se trata de flexão de adjetivos compostos, tem essas regrinhas, tá? Assim como os substantivos também compostos, há também as regrinhas dos adjetivos compostos. E aí, não importa o que aconteça, continue a nadar, nadar, nadar. Dore, tá bom? Um beijinho, fique com Deus. Tchau.